Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos receber a Graziela com bem-vindo. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abramos as nossas Bíblias em Oséias. Quero agradecer à diretoria da igreja pelo convite. Não é fácil, ainda mais o texto que o Senhor me confiou. Eu cheguei temerosa, porque eu acho que eu não me considero pregadora, porque eu não prego. Eu entrego alguma mensagem que o Senhor me confiou. E quando o Leandro falou comigo, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que ele já havia colocado na sexta-feira, e eu me assustei. E aí eu cheguei aqui, a Marcinha estava cantando. E aí eu falei assim, não é possível que o Senhor vai chegar nessa mensagem, mas todos os hinos foram sendo entoados na mesma direção. Então, quem sou eu para poder falar algo com o Senhor? Oséias capítulo 1. Se não sabe onde está Oséias, tem escola dominical e fica depois de Daniel. Mas vocês vão achar. E aí eu ainda estava meio assim, tipo, não vou, a gente tenta dar uma melhorada nas coisas que Deus faz. E a Pri veio aqui, foi poderosamente usada e ela falou praticamente a pregação. Porque o Senhor, quando Ele quer fazer algo, Ele não faz do nada. Ele vai caminhando. E quem prestou atenção desde o início foi vendo para onde Ele estava caminhando. Ele tem nos chamado para uma conversa mais séria. Oséias capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e depois a gente vai para o capítulo 2. Capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Versículo 3, foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Capítulo 2. Então, ele casou com ela. No capítulo 2 diz assim: chamai vosso irmão Ami e vossa irmã Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Afaste ela as prostituições da sua vista e os adultérios de entre os teus seios, para que eu não a deixe despida, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, a torne como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu comportou-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Versículo 8, ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Podeis assentar. Só pelo texto já é pesado. Mas vamos lá. Eu sei que muita gente tem dificuldade com essa tradução. Então vamos exemplificar de forma bem simples essa historinha. É assim: existia um homem, profeta, um homem íntegro, um homem bom, trabalhador, honesto. Obrigada. E esse homem casa com uma mulher que já tinha tido relações com outros homens. Mas aqui a gente tem dois tipos de prostituta. E eu preciso explicar bem claro. Eu não vou explicar o que significa, porque só tem adulto aqui, todo mundo entendeu. Só que existem dois tipos. Naquela época tinha um costume que algumas pessoas que eram adoradoras de Baal, o que elas faziam? Pegavam a filha, que não era casada, colocava à beira do caminho, sentada, de frente,
O homem que viesse se interessasse para ter a relação pagava, e esse valor era oferta para Baal. A gente não está falando da vida dela, o problema era da vida dela. Depois que fosse usada, poderia ir para o casamento, mas até então tinha que se deitar para ofertar a Baal. Esse tipo era uma prostituição, mas não era a prostituição que a gente conhece hoje. Enquanto ela era nesse nível, ela tem nome, por isso que a gente fala aqui que ela casou com Gomer e ela tem filiação, ela tem pai. Ela é filha de Diblaim. Só que no capítulo 3 a gente fala que novamente vai haver essa palavra prostituta. Aí já é um outro contexto, é o contexto de hoje. Para você entender o porquê que tem esses dois contextos. Então esse homem recebe a palavra do Senhor e ele vai casar-se com uma mulher de prostituições. E ele escolhe Gomer. E eu ouvindo essa palavra achei um absurdo. Como é que Deus pega alguém, um homem trabalhador, bom, honesto, justo, e ele pega essa mulher que já teve outros. Mas a gente entende quando você entende o contexto. Ela foi porque não era uma coisa que ela escolhia. Ela foi, ok. Só que ele pega essa mulher, traz para dentro de casa, e aí imagina nosso contexto. Ele traz para dentro de casa, dá banho nela, troca as roupas, dá sapato, roupa, dá nome, dá dignidade, dá tudo para ela do bom e do melhor. Só que no capítulo 2, essa mulher vai embora de casa. Essa mulher se envolve com outros homens, e agora já é no contexto de prostituição que a gente conhece. Essa mulher esquece tudo o que ele está fazendo por ela, e vai gastar tudo o que ele dá a ela na prostituição, com outros homens, fazendo orgias, gastando o que ele está sustentando. Quando eu ouço essa história, eu fico indignada. Porque, poxa, o homem está trabalhando, o homem é digno, o homem trabalhador que cuida dela, que ama ela, não trata ela mal, pelo contrário, provê de tudo para ela. Quem aqui acha diferente de mim, que esse é o direito? Você acha que ela está certa em fazer isso com esse homem? Alguém acha que ela está certa? Um homem que faz tudo por ela? Alguém? Todo mundo acha que ela está errada, certo? Aí o Senhor falou assim, você é Gomer. Aí doeu. Falei, mas como, Senhor? Aí ele, calma aí. Aí eu estava indo para o médico, aí ele falou assim comigo. Lembra de algo que você viveu? E aí eu lembrei. E eu vou contar, porque eu brinco que eu não tenho problema em contar meus podres. Vamos lá. Certa vez estou eu assistindo série. Ô coisa do demônio é série. Você assiste um, vai assistir o 2, o 3, o 4, entrou a madrugada e tu não consegue sair daquilo ali. E isso, eu tinha um horário determinado de oração. E deu uma, e deu duas, e eu fui dormir. Eu estava muito cansada porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Mas eu assisti a série. O horário da oração, tocou o despertador, tu levantou? Óbvio que não, estava cansada demais. E aí o Senhor falou assim, você lembra? Você me deixou no encontro que você marcou comigo para ficar com outro. Aí a minha cara caiu. Sabe por quê? Porque uma mulher só pode ser esposa de um marido. Enquanto o mundo estiver vivo dentro da gente, a gente não consegue ser de Cristo. Quando ele falou comigo na sexta-feira, tu é Gomer. Aí eu entendi. Quantas vezes mais o Senhor vai ter que nos tirar do lamaçal, nos lavar, nos limpar, nos dar veste, nos dar nome, nos dar tudo. E a gente vai largar tudo e vai voltar para a podridão. Só que a gente olha a Gomer e fala assim, nossa, mas o pecado dela é muito sério. É, porque o dela foi exposto, o teu não. Mas vamos parar para pensar? Quantas vezes mais eu estava sentada ele mandando eu escrever, você vai voltar para a roda daqueles que zombam do meu nome? Quantas vezes mais você vai voltar para onde eu já te livrei? Quantas vezes mais você vai voltar a ter contato com as amizades que eu já te livrei? Quantas vezes mais você vai sair de um culto e vai voltar para a pornografia? Quantas vezes mais você vai sair daqui e vai voltar para os vícios? Quantas vezes mais vai acabar o culto e você vai voltar para a rodinha de mentiras? Quantas vezes mais? A gente tem conversa que beira o abismo. E depois a gente vê Gomer e fala, nossa, ela era demais. Sério? E o que ele fez pela gente? Será que ele fez menos? A gente vem para o culto como esse e fala assim, é só mais um culto. Ele está te livrando. Ele está te dando oportunidade.
Quantas vezes mais o Senhor vai ter que perdoar as suas infidelidades? Quantas vezes mais Ele vai ter que te tirar da lama? Quantos banhos mais você vai ter que tomar e trocar as vestes e Ele reafirmar o compromisso que tem contigo? Quantas vezes mais você vai esperar esse culto acabar e vai voltar para o vício? Você sabe que aquilo ali é um vício, mas por não ter cara de vício, a série não tem cara de vício. Dorama não tem cara de vício, aquilo ali é um inferno. Tem não, é perfeito, sabe de nada. O game não tem cara de vício, tem não. E quem disse que o diabo tem que vir com a cara? A gente está sendo enganado, não está nem percebendo. E a gente está indo. Só que algo aqui ele falou assim, versículo 8. Ela, pois, não reconhece que eu, o Senhor, lhe dei o grão, o vinho, o azeite, e que lhe multipliquei prata e ouro. Sabe o que é isso? Ele continua rapidinho, final. Que vocês usam para Baal. Quem te deu a roupa que você vai para o funk? Aí a gente fala, não, mas eu não vou para o funk, não. Quem te deu a luz para você gastar na internet até de madrugada? Quem te deu o salário para você comer e passar mal? Quem te deu? Foi você? Não foi. Ele te dá saúde, vida, paz, te dá uma família, te dá um nome, te coloca aqui e você está indo de novo para o pecado. Ele está dando e você está gastando sua roupa para ficar lá debatendo na roda dos escarnecedores. Seu telefone, sua internet para ficar fazendo fofoquinha e mandando print para alguém. Quantas vezes mais vai usar o que ele te deu para propagar o inferno? Tu é Gomer. Aí você fala assim, Grazi, mas olha, eu estou numa pindaíba tão difícil que eu não tenho nada. Ele fala, você tem vida, sabedoria, saúde, força, entendimento, dons, talentos e tem uma profissão. Por que não usa isso para ele? Quantas vezes mais ele vai ter que falar isso com você? Versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deserto. Solidão, escassez, dependência completa dele. E aí? Está pronto para pegar o deserto? Está pronta? É oportunidade. Basta você enxergar. Só que o Senhor foi falando comigo e algo me chamou muita atenção. No capítulo 3, ele falou assim, vamos ler o capítulo 3? Ele é pequenininho. E fala assim, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos e uvas, e compre-a para mim por 15 peças de prata, um gomer e meio homer de cevada. Capítulo 3, é tipo assim, no capítulo 2 ele expôs o pecado. O capítulo 3, ele indo buscar aonde ela se transformou. Depois que ela sai de casa, ela é usada por vários homens. Chega ao ponto de virar escrava da prostituição. Escrava daquilo que ela achava que dava prazer. Será que você já não está virando um escravo do jogo? Será que você já não está virando um escravo da série? Porque não tem como você ver série se tu não for escravo, gente, não é possível. A série nem saiu, tu já está no despertador. Vai sair dia tal, não posso perder. No dia tal é o dia inteiro assistindo aquilo ali. Se tu fosse livre, tu pausava a televisão na hora que você quisesse e saía. Mas tu é livre? Possível. Para sair de uma série, nossa, a gente só sai se for obrigado, porque você tem que ir. Mas você não precisa confessar para mim não, porque Deus conhece teu coração e conhece teu sentimento. Seu pensamento, ele está ouvindo. Só que o problema é que a gente acha que só acontece com a gente. Não. Como eu não tenho vergonha, eu falo logo, acontece comigo também. Se eu sentar ali, acabou. Por isso que eu tento não assistir. O diabo não vem transvestido de vestes, não. Ele vem nas coisas simples. Porque enquanto você está ali na série, você fala assim, ai, nossa, é só mais um capítulo, né? Um episódio. 1 hora se passa, mas você não consegue ficar 1 hora orando.
1 hora se passa, mas você não consegue ler a Bíblia por 1 hora. Só que, vamos ser sinceros, ninguém assiste série de 1 hora. É de 4 para cima. Chega ao ponto de você estar lavando louça assistindo série. Vou lavar roupa assistindo série. Vou fazer não sei o que assistindo a série. Vai dizer que tu é livre? O livre simplesmente desliga e sai. Desculpa te falar isso. Tu é escravo. Gomer chega ao ponto de ser escrava, e aí ele chega e Deus manda ele lá e comprá-la novamente. Só que tem um detalhe. Ele vai comprar ela por 15 moedas de prata e um pouquinho de cevada. Mas 15 moedas de prata é muito interessante. Porque um escravo era vendido por 30. Ela não vale nem o preço de um escravo. Para e observa um dependente químico. Quanto ele vale? Tu acha realmente que alguém está na sarjeta, usando droga, vivendo na rua, do nada? Tu acha que ele acordou na caminha dele e falou assim, hoje eu vou viver na rua, porque é bom viver na rua? Do nada. Para conversar. Tem uma história, tem um caminho. Não foi do nada. Foi a consequência de um caminho que não se percebeu que estava indo para o abismo. O Senhor tem nos chamado e falado assim, ó, capítulo 2, estou te expondo, mas dá tempo. Você não precisa chegar no capítulo 3, mas o capítulo 3 é consequência de quem não para no capítulo 2. A Gomer poderia ter parado, ela não parou, mas será que eu e você vamos parar? Há um tempo atrás, quase 2 anos, quem me conhece sabe, viciada em Coca-Cola, amava. Viciada totalmente. Se me convidasse para ir na tua casa e não tivesse Coca, sinto muito. Ou eu levava ou eu não ia. Porque para beber refrigereco, era isso que eu falava. Teve um belo dia que, óbvio, não foi do nada, Deus vai fazendo um trabalhar, e ele falou exatamente assim no meu ouvido. Vai esperar o câncer no sangue ou vai parar? Entenda a situação. Se eu paro hoje, eu bebo a hora que eu quiser. Não estou proibida, foi eu que parei. Se eu não paro, câncer, eu não bebo nem quando eu quiser. Seu vício está no teu controle ou está te controlando? Vai fazer 2 anos que eu larguei a Coca-Cola. Fácil? Foi não, hein? Vício. Hoje em dia eu tenho esse pensamento. Está me dominando, eu preciso parar. Quem tem que me dominar é ele. Só que enxergar e aceitar o vício não é fácil, não. Gomer, tu acha que ela estava vendo que estava difícil? Gente, ela estava vivendo os prazeres dela. Deu na vontade, deu na carne, vou viver. Assistir série é mó legal, é mesmo, também acho. Principalmente psicologicamente. Você acredita que quando você vê série, você fugiu do que você está vivendo, sua mente bloqueia de forma que tu não lembra de nada. Tu não lembra do seu problema, tu não lembra da falta, tu não lembra de nada, tu fica ali, ó, série. Só que quando ela acaba, os problemas continuam. E aí você tem que fazer o quê? Outra série. E acaba, o problema continua. Parece droga, não parece? Como é que é o funcionamento da droga? Ele usa, apaga a mente, vive. Opa, recobrei a memória, caindo em si, preciso de droga de novo. E chega a um ponto que eu não posso mais voltar para ser quem eu era. Por quê? Porque eu estou como Gomer, eu estou tão destruída que eu não volto mais. Tu acha que um drogado usa droga porque quer? Ele não aguenta mais ser quem ele é. Tu acha que ele come lixo porque quer? Ele tem que estar drogado para conseguir mexer numa lixeira. Só que quantos de nós já estamos como ele, só que como a gente ainda está vestido, a gente não percebe que a gente está indo para o abismo. E ele vai expor. Capítulo 3, ele fala assim, ele compra ela, só que não vai ser para ser esposa dele imediatamente. Você vai passar pela reconstrução. Antes, você tinha todos os acessos. Quem chega no ponto ou no patamar de um dependente químico não volta da hora que quer. O Senhor falou para mim assim, pergunta, será que vai dar tempo? Será que você vai acordar a tempo de chegar antes do fundo do poço?
a ponto de não ter mais marcas, a ponto de parar com as práticas antes de eu expor o seu pecado? A ponto de ainda estar dentro da casa de Oséias, porque nós ainda estamos aqui, ele não expôs ninguém. É noite de parar e falar, dá tempo. É noite de pedir misericórdia. Esses dias eu atendi uma paciente que ela falou assim, sempre pensei uma coisa, na última hora vai dar tempo de eu me arrepender. Crente. Sabe o que ela percebeu? Passou mal do nada. Acordou, já estava toda entubada lá no negócio do hospital. E aí ela falou assim, Grazi, eu percebi que não dá tempo. É muito rápido. Eu tinha total controle da minha vida, eu estava de boa na minha casa e do nada acordei no hospital. E aí eu percebi, não dá tempo. Falei, que bom que Deus fez isso com você, né? Deu tempo de você perceber, porque na cabeça dela, ela sempre falou isso. Mas se todo bandido morre na hora lá, dá tempo de aceitar Jesus, para mim também vai dar. Eu sou crente. Aí ela falou assim, meu pecado nem é tão grande. E ela falou, Grazi, não dá tempo. Eu perdi o controle da minha vida, sim. Eu acordei e eu já estava lá, toda entubada no hospital. Você tem noção? Vamos parar de brincar? É noite de despertar. Sansão não perdeu a força do nada. Você não precisa perder o seu nome do nada. A Gomer, do primeiro capítulo, ainda tinha nome e tinha filiação. A Gomer do terceiro capítulo nem nome tem. Chegar ao ponto de você não ser mais quem você é, de ninguém te reconhecer pelo pai que você tem, ainda é tempo de despertar. Quando nós vamos despertar e perceber que o Gomer somos nós, e que nós estamos usando as coisas de Deus em favor de prazeres terrenos, noite de reflexão, tempo de arrependimento, momento de clamar por misericórdia. Eu não sei quem mais, mas eu sei que eu sou Gomer. Precisa de oração. Eu convidaria a igreja inteira para ficar de pé. Pastor, pode? Vamos ficar de pé? A Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, que a gente gosta de dizer que é do nome dele, né? Mas se a gente se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem alguém aqui? A gente vai orar por todos, mas tem alguém aqui que precisa se reconciliar? Tem alguém que precisa, Grazi, eu preciso mudar a minha vida. Preciso de fato aceitar de verdade. Preciso me reconciliar com Deus. Porque a Gomer, ela não chegou ali à toa, como eu também não cheguei. Tem alguém que precisa se reconciliar de fato? Vem aqui. Eu creio quando o Senhor entrega mensagens como essa, que Ele interrompe um destino, que o destino é certo. Ele interrompe uma trajetória que nós iríamos diretamente para o inferno. Quando Ele dá uma oportunidade como essa, Ele está falando assim, eu não quero te perder. Com certeza Ele não queria chegar até a Gomer escrava. Porque quando se torna escravo, quem mais perde é você mesmo. Ele não perde nada. Ele é Deus. Ele não precisa de você para nada, e muito menos de mim. Mas Ele nos fez um convite para chegarmos ao céu, para morarmos com Ele. Para vivermos eternamente com Ele. O problema é que muitas das vezes a gente brinca. A gente acha que vai dar tempo de melhorar. A gente acha que o Senhor vai entender a minha carência. Ele vai entender que, olha, era a única oportunidade que eu tinha. Era entender que, Senhor, eu não tinha outro jeito, só tinha esse jeito, então eu fiz. Mas a grande verdade é que não é bem assim que funciona. 1 Coríntios 10, 13 fala
que não virá sobre nós tentação maior do que possamos suportar, mas antes Ele vai dar o escape, Ele sempre dá. Ele dá o silêncio, Ele dá a oportunidade, alguém te chama, alguém te liga, alguém interrompe, mas é você que continua. Davi, quando ele vai com a fúria para poder matar a família lá de Abigail e Nabal, olha ele interrompendo com Abigail. Ele dá o escape. Como ele fez, ele faz também na nossa vida. Você pode observar, ele sempre dá o escape. Que a gente possa estar mais aberto a entender que não é controle, é proteção, é cuidado. Ele não quer te perder, ele não quer ver você destruído. E dizer, Grazi, eu estou indo para a igreja, ninguém está percebendo. Exatamente, muitas vezes fui eu que vinha para a igreja com roupa de crente, mas a minha mente estava lá fora. Até eu viver o encontro com Ele. Porque, como diz uma amiga minha, se tu morre do nada, tu desce de tobogã, filho. Não tem tempo depois não, tu vai acordar já no lugar certo. É aqui. Aqui você decide, quando tu morre, tu já acorda no lugar certo. Ou lá com Abraão, ou lá com os outros lá, que eu não quero ir para lá não. Com quem você vai acordar? Vamos orar? Coloca a mão no teu coração. Clama por misericórdia do Senhor. Se você está aqui, Deus não desperdiça a mensagem. Foi para você mesmo. Mas sabe quem tinha que ouvir isso? Era eu, fulano. Não é fulano não, era tu. Investiga aí, se autoexamina. O que é que tem te dominado? O que é que tem te prendido? O que é que tem, arrebatado a tua alma? Porque não tem ninguém aqui que vai ser melhor do que ninguém, não. Todos nós temos os nossos erros. Precisamos. Senhor Deus, Pai de amor e eternidade. Senhor, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Clamamos por misericórdia, Senhor. Senhor, eu entendo que quando o Senhor nos traz uma mensagem forte como esta, o Senhor está interrompendo e nos dando oportunidade de mudarmos a nossa história. Senhor, eu não quero chegar ao capítulo 3 de Gomer. E se muitas vezes eu cheguei ao capítulo 2 e muitas vezes te abandonei por prazeres momentâneos desta terra, Senhor, eu venho te pedir. Me limpa, me lava mais uma vez. Me ajuda, me segura com as tuas mãos. Como muitas vezes eu falo contigo, segura o Senhor, porque se eu for segurar, eu vou largar. Senhor, não há ninguém aqui que é inocente diante de ti. Todos nós temos algo a te entregar. Senhor, tu sabes os meus problemas, tu sabes as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Senhor, visita, Senhor, a cada uma delas. Senhor, fortalece o meu espírito. Me dê mais sede e fome da Tua palavra. Liberta-me de tudo aquilo que me prende. Me dê, Senhor, direção sobre a minha vida. Que eu possa entender que o Senhor é o dono e na minha vida eu só sou a gerente. Na minha vida eu só faço aquilo que o Senhor quer. Senhor, eu não quero ser dona de mim mesma, porque se eu for dona eu vou me levar para a destruição. Mas que eu entenda o seu lugar, e o seu lugar é de destaque, é de prioridade. Senhor, que entenda eu, Pai querido, que o Senhor é o primeiro. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Visita cada um, eu não sei o problema dos teus filhos, mas tu sabes. Senhor, dá a eles força e estratégia para fugir do mal. Dá a eles direcionamento sobre o Espírito. Que eles entendam que hoje temos uma oportunidade. Que aquele que fuma pare de fumar. Que aquele que se prostitui para de se prostituir. Que todas as conversas que levam ao abismo o Senhor interrompa. Que as amizades vão embora. Que o Senhor arranque, Pai querido, a cada um deles das rodas dos escarnecedores. Senhor, toma a nossa mente, não deixa a gente perder para a nossa mente. Mas que nós possamos entender que o Senhor é quem nos governa. Que o Senhor é quem manda. Senhor, toma cada um nas tuas mãos e nos limpa. Nos renova. E nos tira do lugar onde nós nos colocamos. Que possamos voltar a ter compromisso contigo. Contigo. E te levar a sério. Assim como nós levamos a sério nossos empregos e nossos sonhos. Mas que possamos te colocar em primeiro lugar.
buscar a Ti em primeiro lugar. Senhor, toma a nossa vida nas Tuas mãos e desce sobre nós uma nova unção. Precisamos, Senhor, de Ti. Não nos deixa só, não nos deixa só. Senhor, clamo por misericórdia. Misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.